Olá, tudo bem? Eu sou Fernando De Bortoli e essa é a aula 1 do nosso módulo de conhecimentos técnicos do curso de piloto privado da Escola do Aero por Trás da Aviação. E nessa primeira aula você vai entender o que é aeronave, quais são as divisões de aeronaves. A aeronave é todo aparelho que tem a capacidade de se sustentar no ar e navegar. Mas as aeronaves são divididas em dois tipos, os aeródinos e os aeróstatos. Aeródinos são essas aeronaves aqui, aviões, helicópteros que precisam do deslocamento do ar para as asas gerarem sustentação, são aeronaves mais pesadas que o ar. Já os aeróstatos são aeronaves mais leves que o ar, como é o exemplo do dirigível, dos balões, que eu estou deixando essas imagens aí para você ver como é que é. Falando um pouco mais sobre aeróstatos, essas são aeronaves mais simples, então eu não vou me aprofundar muito, inclusive porque não é o foco do nosso curso. Os componentes de aeróstatos, tem o velame, os dirigíveis têm motores, tem alguns sistemas, mas é muito mais simples. Agora, o foco do nosso curso aqui são os aeródinos. As aeronaves, os aviões, helicópteros, como eu falei, no caso conhecimentos técnicos de avião, vamos falar só de aviões. E ele tem componentes, então a gente tem que dividir uma aeronave como essa em componentes. O primeiro deles é o grupo motopropulsor, que é essa parte aqui. Depois tem a estrutura da aeronave, que é a fuselagem, as asas, a empenagem. E também os sistemas. Mas calma, que nesse curso eu vou explicar certinho cada componente como que funciona. Estrutura do avião, primeiro elemento que eu vou falar. A estrutura é a parte de fuselagem, isso aqui é a fuselagem do avião. Trem de pouso, no caso desse avião, trem de pouso triciclo. Então é uma roda, um pneu aqui na frente, no nariz do avião e o principal atrás. Também faz parte da estrutura. Asa também é a estrutura do avião. E para completar a estrutura, a empenagem, onde tem os estabilizadores. Horizontal, no caso desse aqui, o profundor, e também o estabilizador vertical. Então, a junção de tudo isso, empenagem, fuselagem, asa e o trem de pouso é o que forma a estrutura do avião. E por que precisa de tudo isso para formar a estrutura? Porque o avião, sem uma dessas partes, ele não seria capaz de voar. Sem o trem de pouso, ele não conseguiria chegar no chão. Sem a asa, evidentemente, não gera sustentação. Sem a fuselagem, não tem a estrutura principal e onde as pessoas vão dentro. E sem os estabilizadores, sem a empenagem, o avião não teria a estabilidade necessária para poder voar. Então, a estrutura ela tem que juntar tudo isso para que um avião seja viável. E voltando um pouco no conceito histórico, é interessante a gente ver aqueles primeiros aviões dos primórdios, onde os inventores da época estavam criando, vendo, observando os movimentos dos pássaros, os voos dos pássaros, e acabavam não colocando determinadas coisas que hoje é crucial para o voo de um avião. Então a gente vê aquelas primeiras imagens, parece que falta alguma coisa, mas hoje um avião comum, um avião com essa estrutura comum que a gente vê, tem essas partes que eu falei. Evidentemente, você pode ver um avião com uma empenagem diferente, vou falar um pouco mais sobre isso lá na frente, asa alta, asa baixa, muda um pouco a configuração, mas a estrutura é composta por essas quatro partes que eu falei. A estrutura do avião sofre esforços físicos, esforços estruturais. Cada parte da estrutura sofre um tipo diferente de esforço. E quando os engenheiros constroem um avião, quando eles projetam um avião, eles já levam em consideração todos esses esforços. Esforços que foram estudados ao longo de muitas décadas, aí, desde o início ou até desde antes da aviação. Então, existem vários tipos de movimentos, de esforços que essa estrutura toda sofre. A primeira delas que eu quero falar é chamada de tração. Para demonstrar melhor a tração, eu tenho aqui comigo uma cordinha. A tração são forças que puxam no sentido oposto uma da outra. Então, é como se fosse puxar um cabo de guerra. A minha mão direita está puxando para o lado direito. A minha mão esquerda está puxando a cordinha para o lado esquerdo. Então, essas forças opostas, isso daqui é chamado de
tração. Também existe o esforço oposto da tração, que é a compressão. Então, da forma que a tração puxa de um lado e puxa do outro, a compressão, as forças, elas vão para o mesmo sentido. Então, pegando essa borrachinha aqui como exemplo, eu vou empurrar a minha mão direita e vou empurrar a minha mão esquerda. Como a borrachinha é muito mole, ela vai fazer esse movimento, mas é comprimindo esse material. E esse tipo de esforço a gente pode ver, por exemplo, no trem de pouso. Quando o avião encosta na pista, o avião está fazendo uma ação contra o chão. Consequentemente, o chão está executando uma reação. Terceira lei de Newton básica. E essa ação e essa reação cria no trem de pouso um esforço de compressão. Agora, e se a gente misturar esses dois esforços no mesmo material, a tração e a compressão? A gente tem a força de flexão. Usando a minha borrachinha aqui como exemplo, se eu dobrar ela nesse sentido, em cima a gente tem uma força de tração, porque esse lado puxou para cá e esse lado puxou para cá. E embaixo a gente tem uma força de compressão, porque esse lado empurrou para cima e esse outro lado também empurrou para cima. Então esse movimento aqui, quando a gente vai dobrar uma barra de ferro, por exemplo, isso daí a gente está executando um esforço de flexão. Então a minha mão direita puxando para o lado direito, a minha mão esquerda puxando para o lado esquerdo, forma uma tração. Tá vendo que a cortinha até ela dá uma leve esticada. No caso da compressão, é o contrário. Minha mão direita empurra no sentido esquerdo, minha mão esquerda empurra no sentido direito e aí o material ele tende a se encontrar. A flexão, eu dobro isso daqui. E assim, ó, na parte de cima a gente tem a tração, porque o material está esticando para cá e para cá. E na parte de baixo a gente tem a compressão, porque o material está se encontrando. Esse movimento é chamado de flexão. Outro esforço é chamado de cisalhamento. É mais fácil demonstrar do que explicar. O cisalhamento é esse movimento aqui, ó. Então, quando existem essas forças atuando, tá vendo que o material no meio aqui, ele começa a se deformar. Então, esse tipo de movimento é chamado de cisalhamento. Mais um esforço chamado de torção. Esse é mais simples de entender, porque é você torcer o material dessa forma aqui, ó. Então essa é a torção, um esforço sofrido pela longarina da asa do avião, por exemplo. Agora, com essa parte de esforços, a gente termina essa primeira aula do curso de conhecimentos técnicos. Para reforçar bem aquilo que você aprendeu, eu sugiro que você assista os vídeos novamente, junto com a apostila, e não deixa de fazer os simulados de prova para fixar bem aquilo que foi explicado. Beleza? Então, quando você finalizar, a gente vai para a aula 2.